E se eu te disser que o futuro político e até a liberdade de Jair Bolsonaro agora podem estar nas mãos do Centrão? Pois é, líderes do bloco mais poderoso do Congresso já discutem uma anistia para o ex-presidente, mas com uma condição polêmica. Ele ficaria livre da prisão, só que continuaria inelegível em 2026. Essa informação caiu como uma bomba nos bastidores de Brasília. Enquanto o julgamento de Bolsonaro no STF avança, parlamentares do Centrão já trabalham numa saída política, aprovar uma anistia parcial. O objetivo seria evitar que Bolsonaro fosse parar atrás das grades, mas deixando claro que ele não teria chances de disputar a próxima eleição presidencial. E eu já quero ouvir você logo de cara. Você acha que Bolsonaro aceitaria ficar livre, mas fora da disputa de 2026, ou jamais abriria mão de tentar voltar ao Planalto? Escreve nos comentários, porque essa é a jogada que pode mudar completamente a política brasileira. Segundo aliados, não há clima no Congresso para aprovar uma anistia total, que beneficie não só Bolsonaro, mas também os golpistas de 8 de janeiro. Isso seria visto como um escândalo e dificilmente passaria pelo plenário. O que o Centrão discute é algo mais limitado. Proteger Bolsonaro de uma pena de prisão, mas não mexer na sua inelegibilidade. Repara na sutileza. O Centrão tenta se vender como o salvador de Bolsonaro, mas ao mesmo tempo já avisa que não vai bancar o retorno dele às urnas. Em outras palavras, podemos te livrar da cadeia, mas não da inelegibilidade. E aqui vai o primeiro gancho. Isso é um gesto de apoio ou uma forma elegante de enterrar de vez as chances políticas de Bolsonaro? Bolsonaro já foi avisado. É melhor negociar agora uma anistia do que esperar um indulto presidencial no futuro. Isso porque um indulto, dado por um próximo presidente da direita, teria grandes chances de ser considerado inconstitucional pelo próprio STF. Ou seja, a jogada é clara. O Centrão oferece uma saída imediata, mas que também serve como freio no bolsonarismo. Bolsonaro ficaria solto, mas sem poder decidir os rumos da direita em 2026. E eu quero jogar mais uma para você. Quem você acha que ganha mais com esse acordo? O Centrão, que mostra força, ou Bolsonaro, que evita a prisão, mas perde o sonho de voltar à presidência? E não para por aí. Alguns líderes já falam até em um meio termo. Se a anistia não passar, o Congresso poderia aprovar uma redução de pena. Seria outra forma de evitar que Bolsonaro ficasse muito tempo fora de cena, mas ainda mantendo a inelegibilidade dele. Resumindo, o Centrão não quer briga com o STF, não quer ser acusado de passar pano para o 8 de janeiro, mas também não quer ver Bolsonaro preso. E é nesse meio termo que eles estão tentando construir a saída política. O Centrão não dá ponto sem nó. Quando os líderes do bloco falam em anistiar Bolsonaro sem mexer na inelegibilidade, isso não é acaso. É cálculo político. Primeiro, porque eles sabem que Bolsonaro ainda é um líder popular, mas também carrega uma rejeição enorme. Devolver a elegibilidade dele em 2026 seria comprar briga não só com o STF, mas também com uma parte do eleitorado que já não tolera mais aventuras antidemocráticas. Segundo, porque o Centrão não tem compromisso eterno com ninguém. Eles se alinham a quem está no poder ou a quem pode chegar lá. E no momento, o que mais interessa a eles é não perder espaço nem verbas. Então, manter Bolsonaro inelegível é uma forma de abrir caminho para novos nomes da direita. E, ao mesmo tempo, evitar que ele continue sendo o dono da narrativa. E aqui vai a pergunta. Você acha que o Centrão está tentando proteger Bolsonaro ou, na verdade, quer tirá-lo de cena para escolher um novo candidato mais fácil de controlar? Deixa sua opinião aí. Não dá para esquecer que, com Bolsonaro fora do jogo, nomes como Tarcísio de Freitas e até Michele Bolsonaro podem ganhar mais espaço como alternativas viáveis para disputar 2026. Isso também interessa ao Centrão, que pode negociar seu apoio em troca de cargos e benefícios, sem ficar preso à figura de Jair Bolsonaro. Repare, quando um aliado do ex-presidente no Centrão diz que Bolsonaro e seus filhos precisam entender que não dá para garantir a presença dele na eleição do ano que vem, o recado é direto. Eles estão preparando o terreno
para que a família Bolsonaro aceite o papel de coadjuvante e não de protagonista. E aqui vai um gancho importante. Será que Bolsonaro vai aceitar esse meio termo ou vai pressionar sua base a radicalizar contra o Congresso e o STF? Outro ponto é que o Centrão teme que, se tentar reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, isso pareça uma afronta direta ao Supremo e aos setores que defendem punição rigorosa pelo 8 de janeiro. E como o Centrão gosta de ficar no meio do caminho, a solução seria simples: livrar Bolsonaro da prisão, mas deixá-lo fora das urnas. Só que essa jogada pode sair cara. Porque se Bolsonaro aceitar a anistia sem recuperar seus direitos políticos, ele corre o risco de perder relevância dentro da própria base. Afinal, qual é a força de um líder político que não pode mais disputar eleições? Então eu te pergunto, para você, Bolsonaro teria mais vantagem em ficar solto e inelegível ou em correr o risco de ser preso, mas tentar voltar como candidato em 2026? Resumindo, o Centrão joga com pragmatismo. Quer evitar desgaste com o STF, manter Bolsonaro fora da prisão e, ao mesmo tempo, abrir espaço para negociar com novos candidatos da direita. E no meio dessa equação, quem pode sair perdendo é justamente o próprio Bolsonaro, que vira refém de um acordo costurado sem ele ditar as regras. A ideia do Centrão parece simples no papel: livrar Bolsonaro da prisão, mas manter a inelegibilidade dele. Só que na prática, essa anistia pela metade pode abrir um problemão político. Primeiro, porque a base bolsonarista dificilmente vai engolir calada. Esse eleitorado é extremamente fiel e apaixonado, e muitos não aceitam Bolsonaro fora da disputa de 2026. Para eles, só faz sentido se o capitão estiver na urna. Se vier uma anistia que o deixa solto, mas inelegível, a reação pode ser de frustração e até revolta. E aí eu te pergunto, você acha que os bolsonaristas aceitariam essa negociação ou iam pressionar ainda mais por uma reviravolta? Escreve aí nos comentários. Outro risco é que, ao tentar esse meio termo, o Centrão acabe desagradando os dois lados. De um lado, os apoiadores de Bolsonaro, que vão gritar traição. Do outro, os setores que defendem punição rigorosa, que vão acusar o Congresso de passar pano para o ex-presidente. Ou seja, em vez de pacificação, pode vir mais confusão. Além disso, tem o fator Bolsonaro pessoalmente. Ele já mostrou várias vezes que não gosta de ser controlado. Será que aceitaria ficar solto, mas de fora da eleição, sabendo que outros podem ocupar seu espaço? Ou preferiria arriscar o tudo ou nada, apostando na pressão da militância para forçar o STF ou o Congresso a recuar? Esse é o grande dilema. Será que Bolsonaro vai topar ser salvo pelo Centrão ou vai encarar isso como uma tentativa de aposentadoria forçada? E tem mais. Uma anistia parcial pode reorganizar o tabuleiro da direita. Se Bolsonaro aceitar, perde protagonismo e vira um cabo eleitoral de luxo. Se rejeitar, pode radicalizar ainda mais o discurso contra o sistema, se colocando como vítima do Congresso e do STF ao mesmo tempo. E aqui vai mais uma provocação. Quem sai mais forte se isso acontecer? Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro ou outro nome que ainda nem apareceu? O fato é que essa jogada do Centrão não é apenas jurídica, é política pura. Eles querem mostrar que têm o poder de decidir não só o futuro de Bolsonaro, mas também o rumo da própria direita brasileira. Só que brincar com a base bolsonarista é perigoso. Esse eleitorado já provou sua força nas ruas, nas redes e até nas urnas. Se sentir que está sendo enganado, pode reagir de forma imprevisível. E o Centrão sabe disso, mas aposta que, no fim das contas, a militância vai preferir Bolsonaro livre a Bolsonaro preso. Então eu jogo a pergunta final desse bloco. Você acha que essa anistia pela metade pacifica ou só joga mais gasolina na fogueira política do Brasil? Se a anistia ampla ou parcial não andar no Congresso, o Centrão já tem um plano B: aprovar uma redução de pena para Bolsonaro. Não seria o perdão total, mas diminuiria bastante o tempo que ele poderia cumprir caso seja condenado pelo STF. Essa alternativa tem uma lógica bem pragmática. Os parlamentares evitam o desgaste de uma anistia explícita,
mas ainda assim entregam um alívio para Bolsonaro e sua base. É um meio-termo que poderia ser vendido como justiça equilibrada, punição, mas sem exageros. Mas aqui vai a provocação. Você acha que reduzir a pena de Bolsonaro é um gesto de equilíbrio ou apenas mais um jeito disfarçado de salvar o ex-presidente? Escreve aí nos comentários. O Centrão trabalha sempre assim, transformando crises em oportunidades de barganha. Cada movimento pode virar moeda de troca em negociações com o Planalto, com a oposição e até com a própria família Bolsonaro. Afinal, apoiar uma redução de pena pode render cargos, emendas e benefícios em outras pautas. É importante lembrar que, na prática, uma redução de pena não resolveria o maior problema de Bolsonaro, a inelegibilidade. Mesmo com pena menor, ele continuaria fora da disputa em 2026. Mas, pelo menos, não correria o risco de ser preso por muito tempo, o que já seria vendido como vitória para seus aliados. E aqui entra outro gancho. Bolsonaro aceitaria esse tipo de acordo ou veria como uma derrota, já que ainda ficaria inelegível? O curioso é que, para o Centrão, tanto a anistia quanto a redução de pena cumprem um papel parecido: livrar o ex-presidente da prisão, mas sem permitir que ele continue mandando na política nacional. É como se dissessem: você pode até ficar livre, mas não vai mais disputar a presidência. Esse jogo mostra que Bolsonaro, que sempre se vendeu como o outsider que não dependia do sistema, agora está totalmente refém do próprio sistema político. Sua sobrevivência depende de acordos de bastidor feitos por aqueles mesmos parlamentares que ele já chamou tantas vezes de velha política. E mais, cada possibilidade, anistia, redução de pena ou até a manutenção da condenação, vai mexer diretamente com a disputa de 2026. Se Bolsonaro fica inelegível, abre espaço para novos líderes da direita. Se, de alguma forma, recupera seus direitos políticos, o cenário muda completamente. Então eu te pergunto, você acha que Bolsonaro deveria lutar até o fim pela elegibilidade ou aceitar um acordo que o deixe livre, mas fora da disputa presidencial? Resumindo, o Centrão não fala em valores democráticos, fala em pragmatismo. E no pragmatismo, qualquer saída que garanta a estabilidade mínima e preserve seus interesses é válida. No fim, quem mais pode perder é Bolsonaro, que tem cada vez menos controle sobre o próprio destino. Chegamos ao fim dessa análise e fica claro que o destino de Jair Bolsonaro pode não estar mais nas mãos dele, mas sim do Centrão e das instituições. O julgamento no STF é só a primeira parte da história. O que vier depois, anistia, redução de pena ou até prisão, vai depender de muita negociação política. De um lado, o Centrão já sinaliza que não vai bancar a volta de Bolsonaro em 2026. A mensagem é direta. Ele pode até ficar livre da prisão, mas continuará inelegível. Do outro, a base bolsonarista dificilmente vai aceitar ver seu líder fora da disputa sem reagir. Nesse tabuleiro, o ex-presidente enfrenta um dilema: aceitar uma saída parcial que o mantém fora da eleição, mas em liberdade, ou arriscar o tudo ou nada, pressionando por uma reviravolta, que lhe devolva os direitos políticos. O curioso é que Bolsonaro, que sempre atacou o sistema, agora depende totalmente dele. Seu futuro depende de acordos no Congresso, da disposição do Centrão em negociar e da interpretação do STF. É a contradição máxima. O antissistema se tornou refém do sistema. E aqui vai a reflexão. Se Bolsonaro ficar inelegível, quem será o herdeiro político da direita em 2026? Tarcísio de Freitas? Michele Bolsonaro? Ou um novo nome que ainda nem despontou? E eu quero ouvir de você. Você acha que Bolsonaro deve aceitar a anistia parcial e ficar fora da eleição em troca da liberdade? Ou deve resistir até o fim, mesmo correndo o risco de ser preso? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque esse debate vai ser decisivo para entender o rumo da política brasileira. Antes de encerrar, já sabe, deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve no Linha Direta e ativa o sininho para não perder as próximas análises.
Compartilha esse vídeo com quem acompanha de perto os bastidores da política sem enrolação. Uma coisa é certa, o jogo de 2026 já começou. E cada movimento, cada negociação e cada frase dita em Brasília pode mudar o rumo da eleição e da nossa democracia.